deixar explicar? Vamos começar quando quiseres. Isto é Isolda. Quase 40 anos. Isolda está cá. É a nossa Isolda. Não sabias? Ela deixou Macau, está a viver cá, tem as duas filhas, mora naqueles apartamentos das antigas instalações do conservatório, em frente. Era a casa da família. E eu hoje falei para ela, ainda não nos encontramos. E eu quero que não sei. Dá-lhe estar na escola. Dez minutos, lugar certo, né? 5 minutos já passou. Não havia ainda, se estávamos todos juntos. Bom, na ausência do diretor da biblioteca, não deixou que eu substituísse. Eu estou a fazer informalmente as honras da casa. Não me foi atribuída essa tarefa, mas enfim. Vamos dar início à sessão. Eu sou a pessoa menos indicada para isso, para estar aqui, mas tudo bem. Do Sr. Diretor Regional estes fatos de memória acontecem, começa logo mal, da ciência e tecnologia. E ter aceito dar-vos a honra da sua presidência. E agradecer também a vossa presença. Estas coisas das apresentações começam a ser rotina, mas é sempre com gosto que o autor vê alguém que vem ouvir aquilo que tem para nos dizer sobre o livro que ele escreveu, uma pessoa que convidou, que tem o trabalho de ler um livro, neste caso com mais de 650 páginas. Imagino que ele leu, não deve ter saltado sobre a bibliografia, deve ter sido mesmo aquilo que mais lhe interessou, foi rebuscar aquilo que eventualmente era do interesse dele nas listas bibliográficas de cada capítulo. E vamos então começar por ouvir o professor João Gonçalves. Obrigado. Muito boa noite a todos. Primeiro quero começar por agradecer ao professor Luís Arruda por me ter feito este convite para falar sobre esta obra. Deixa-me assim um pouco inseguro, né? Porque falar de uma obra desta dimensão não é fácil. E, portanto, depois de eu ler com mais convicção, fiquei, de facto, está aqui um trabalho, de facto, notável. E, portanto, eu até me sinto um pouco incompetente, dada a minha especialidade na parte marinha, na parte da biologia marinha, e esta obra, de facto, abarca todo o ramo das ciências naturais nos Açores, e, portanto, é uma obra de uma dimensão muito grande. Mas pronto, aceito o desafio, portanto, tentei fazer o melhor possível. E, portanto, eu introduzia para quem não conhece, este é o segundo livro nesta sequência que a professora Arruda faz, portanto, o Descobrimento Científico dos Açores. O primeiro livro vai desde os descobrimentos até a erupção, o início do vulcão dos Capelinhos, portanto, estamos a falar do levantamento do trabalho científico que ocorreu nos Açores praticamente durante 4 séculos e tal, portanto, um trabalho vastíssimo que fez. Esta segunda obra vai da erupção dos Capelinhos até 1973, mais ou menos. Não, tem 1976, que é a altura em que é criado o Instituto Universitário dos Açores. Portanto, estamos a falar, em termos temporais, de uma escala bastante mais pequena, portanto, praticamente pouco menos de uma geração, 20 e tal anos, mas a dimensão do trabalho que aqui está é de veras impressionante. E, portanto, isso demonstra, eu gostava de realçar este aspecto, demonstra a capacidade que o professor Luís teve para trabalhar neste assunto, que é um assunto difícil, fazer este levantamento
de todos os trabalhos científicos feitos sobre os Açores durante este intervalo de tempo. E só para vos dar a ideia da dimensão do trabalho, porque isto está envolvido, portanto ele já falou que o livro tem 600 páginas, 660 páginas, das quais 550 são texto, portanto o resto é referências. E em termos de referências, ele passou a pente fino quase 900 trabalhos científicos. Portanto, isto é uma coisa digna de nota. Portanto, não é fácil ler 900 trabalhos científicos. Portanto, estão a ver num espaço de uma geração, ou pouco menos, foram produzidos sobre os Açores uma quantidade impressionante de trabalho científico que vai das áreas científicas mais abrangentes, desde a geologia à pedologia, o estudo dos solos, tem partes que vai à meteorologia, à climatologia, à geografia, depois a parte da biologia, seja a parte da botânica, seja a parte da zoologia, tanto terrestre como marinha, portanto há esta, de facto, dimensão geral da biologia, e além da parte também, tem aqui uns toques na parte da ecologia, de trabalhos que começaram a ser na ecologia e na conservação também. Portanto, é uma latitude, uma amplitude de áreas científicas muito grande. Ele, de facto, é só uma pessoa com uma capacidade de concentração muito grande e muito metódica, conseguiu fazer este trabalho que se seguiu ao outro que já tinha iniciado antes, não é? Portanto, é um trabalho notável e dei-lhe os meus parabéns por este trabalho, que eu acho que é um trabalho notável e que fará muita falta para o futuro, porque permite, de facto, ter um levantamento daquilo que foi feito nos Açores, em vez de andarmos a percorrer 900 trabalhos. Portanto, está tudo aqui de forma mais ou menos resumida. Depois, para quem quiser aprofundar, pode então ir buscar os trabalhos que ele cita e ter uma análise mais profunda. Mas, portanto, é um trabalho notável de compilação e de sistematização do conhecimento. Além disso, tem a vantagem de estar em português. Portanto, a maior parte destes trabalhos científicos, como imaginam, são em francês ou são em inglês. E, portanto, para muitas pessoas que não dominam essas línguas é sempre mais difícil. E ele, de facto, está para português, portanto, é um trabalho com interesse para os estudantes, seja do ensino superior, seja do ensino secundário, seja na parte terminal do ensino secundário. Portanto, é um trabalho muito interessante nesse aspecto, permite fazer essa compilação e saber o que é que se fez nos Açores até 1976, portanto, desde a erupção dos vulcões Cabinho até 76. Portanto, é um trabalho monumental, como já vos disse. Outro aspecto que eu chamo da importância do livro é que isto, olhar para a história das ciências, pode às vezes parecer uma coisa assim de historiador, que não tem importância, mas eu acho que é muito importante. Nós só podemos planear o futuro se soubermos o que é que foi feito para trás. Portanto, este levantamento do trabalho histórico que foi feito é a única forma, que eu diria, coerente de tentar projetar o futuro. Portanto, conhecer o que é que foi feito para tentar daí tirar relações para o futuro. E, portanto, daí outra razão da grande importância desta obra. Portanto, permite, de facto, ver o que é que está para trás, de forma, portanto, compilada, não é? Concisa, mas para podermos planear melhor o futuro. Portanto, a obra, falando propriamente dita sobre o livro, portanto, o livro está, falando da parte mais formal, o livro está estruturado em 4 grandes capítulos. Portanto, o primeiro é relativamente o mais curto, são cerca de 43 páginas e cerca de 100 referências, muito vocacionado para a área da geologia, que é sobretudo dedicado aos trabalhos que decorreram sobre o vulcão dos Capelinhos e, portanto, está muito centrado na parte da geologia, não é? E sismologia. Portanto, o capítulo mais pequeno, portanto, basicamente abarca o ano de 57 a 58. Depois tem um segundo capítulo bastante mais exaustivo, portanto, que vai do vulcão dos Capelinhos até à erupção submarina do Cachorro, portanto, isto é em 1967. Portanto, já é bastante mais vasto, são 140 páginas de texto e 340 referências, portanto, 340 trabalhos que foram feitos nesta época. Parte 3 vai desta erupção do Cachorro até à crise sísmica do Pico Faial de 73, portanto, cerca de 10 anos, e são mais 200 páginas de texto, com quase 400 referências, portanto, foram vistos para este trabalho quase 400 referências bibliográficas.
E depois, por fim, portanto, o último capítulo, que vai até à criação do Instituto Universitário dos Açores, portanto, até 76. É um capítulo, obviamente, mais curto, tem 118 páginas, com 214 referências. Portanto, termina aqui esta fase do levantamento que a professora Ruda fez. Eu acho curioso esta divisão do texto, que normalmente é muito mais fácil de fazer a divisão por 10 em 10 anos, década a década, por aí fora. Ele seguiu uma metodologia diferente, que é seguir estes grandes acontecimentos, que é um pouco a metodologia que os geólogos utilizam para datar o tempo geológico, portanto, as grandes extinções, não é a duração em escala de tempo normal, portanto, é os grandes acontecimentos. Ele escolheu essa metodologia, portanto, estes grandes acontecimentos geológicos que aconteceram aqui nos Açores, nestes últimos 20 anos, e termina, por fim, com o acontecimento não geológico, mas político, não é? Que é a criação. Mas, de facto, são os acontecimentos que marcam a estrutura do livro, que é bastante curioso. É uma opção bastante interessante. Portanto, esta é, assim, a estrutura geral da obra, que vocês depois poderão consultar e ler. Eu não vou tentar alongar muito, porque acho que o interessante disto é falar diretamente com o autor, portanto, vocês terem tempo para falar diretamente com o autor, que acho que é o mais importante. De qualquer forma, vou fazer só aqui uma pequena abordagem em alguns dos aspectos que li e que me chamaram a atenção, e, portanto, vou salientar aqui os aspectos. É evidente que isto é uma visão mais da parte da biologia marinha, portanto, é uma pequena parte do que o livro aborda. E, portanto, ia dar-vos 2 ou 3 exemplos de casos curiosos, pelo menos na minha perspectiva, que fui descobrindo ao longo da leitura do livro. Não é? Portanto, o primeiro começava logo aqui no capítulo 1, portanto, que é a parte da erupção do vulcão dos Capelinhos, e, de facto, como aspectos na questão falar do fundador do local onde eu trabalho atualmente, do Departamento de Oceanografia e Pescas, o professor Frederico Machado, que é uma das pessoas de referência nos trabalhos, nos estudos que houve relativamente à erupção do vulcão dos Capelinhos. E, portanto, é notável, de facto, que era uma pessoa aqui do Faial, que estava cá quando aconteceu este grande evento. E o outro caso notável, que eu acho que é também interessante salientar, também o caso do professor Vítor Hugo Forjado, que nascido aqui no Faial, e que também estava cá quando foi a erupção do vulcão dos Capelinhos, e ambos, temos a salientar estes 2 casos, mas ambos fizeram um trabalho notável nesta área da vulcanologia, com os Açores, portanto, beneficiaram, de facto, de ter aparecido este evento extraordinário que foi a erupção dos Capelinhos. Eles estavam cá e, de facto, fizeram um trabalho notável, sim, juntamente com outras cientistas estrangeiros que por cá passaram. Mas salientava esses 2 casos, serem 2 faialenses que estavam cá na altura em que isto aconteceu e, de facto, deram muito à ciência no estudo desse fenómeno. Portanto, isso, no primeiro capítulo, basicamente, é a geologia, e, portanto, aí não abordo muito mais temas. Relativamente ao segundo capítulo, o segundo capítulo, que começa, portanto, a seguir a crise sísmica e erupção submarina ao largo do Porto do Cachorro, em Santa Luzia do Pico, começa em dezembro de 63, que vai do vulcão dos Capelinhos até dezembro de 63. Eu acho muito curioso, logo no início, eu vou ler aqui algumas passagens. Isto foi no dia 15 de dezembro. Naquele dia 15, algumas pessoas do Faial e várias pessoas do Pico viram sinais de erupção submarina ao largo do Cachorro do Pico, em direção aos Rosais de São Jorge. Pessoas credíveis no Faial relatam terem notado cerca de 8 milhas, bolas ou nuvens de vapor elevando-se no mar em intervalos, numa ocasião em que o tempo atmosférico e a visibilidade eram grandes. Portanto, é uma observação curiosa feita, portanto, em 1963. Estávamos longe de imaginar que no final do século, praticamente em 1999-2000, há uma nova grande erupção submarina na Serreta da Terceira, que foram vistos pela primeira vez grandes blocos que vinham do fundo do mar, portanto da rocha, que flutuavam e vinham à superfície. Portanto, basicamente, muito provavelmente, isto já tinha sido observado em 63 à distância e, portanto, foi preciso esperar quase 40 anos para depois a ciência conseguir observar isto diretamente. Mas, de facto, estas observações feitas na altura estavam a preparar o que se viria a conhecer 40 anos mais tarde. Portanto, acho que é notável esta observação. Dar aqui, de facto. Depois, eu vou só saltar aqui alguns.
é um caso, portanto, acho bastante interessante. Outro caso que eu também saliento aqui destas referências é um estudo feito aqui pela uma investigadora, penso que holandesa, ou Macknet, que estuda aves marinhas e na Ilha da Praia, portanto, pela primeira vez, portanto, houve os cagarros. Para quem não conhece cagarros, quem é dos Açores está habituado, mas quem não conhece, à noite é um bocadinho assustador ouvir aquele som. Ela fala dessa referência, portanto, os cagarros no Ilha da Praia, e vai buscar também estudos antigos, eu acho que é que ela fala aqui, da reprodução dos calcamares, que é uma ave marinha, que já não existe, já não se reproduz nos Açores. Portanto, é um caso de uma extinção em termos locais, porque ela continua a existir na Madeira e na Norte África, mas de facto refere a isso, que ela de facto nesta altura ainda havia algumas referências. Portanto, é um caso interessante desta ave marinha. Portanto, ela tem bastante, depois este estudo aborda bastante isto, sobre a questão dos cagarros, que é um assunto que hoje continua na ordem do dia. Outro assunto interessante neste capítulo também que eu achei muito curioso, que ele refere aqui uma expedição do Imperial College of Science and Technology, portanto em inglês, que em 1958 vieram aos Açores e foi a primeira vez que se mergulhou com escafandro autónomo nos Açores. Portanto, cientistas ingleses que vieram cá e, portanto, isto marca o início da utilização do escafandro autónomo aqui nos Açores, quer dizer, também a nível mundial ainda era relativamente novo, né? Portanto, essa tecnologia foi toda desenvolvida essencialmente pela equipa de franceses, o Cousteau, o Gagnan, mas começou sendo uma abordagem mais lúdica e a utilização da ciência foi ligeiramente mais tarde. Mas este é o primeiro caso reportado de facto da utilização do escafandro autónomo aqui nos Açores. Eu achei de facto esta curiosidade muito interessante e esta descrição digna de nota. Portanto, e as primeiras metodologias que utilizaram, portanto, já como metodologias científicas, utilizar o escafandro para tentar fazer os estudos sistemáticos através de transeptos, por aí fora, portanto é notável esta parte. Depois, saltava aqui outra questão também muito interessante, é um caso que tem também a ver com as aves, está na página 167, que é também na continuação de outros autores que estudaram as aves marinhas dos Açores, e já em 73, Bannerman, começam a chamar a atenção para a importância da conservação das aves marinhas. Portanto, já começava a chamar que a questão dos cagarros e dos grajaus era extremamente importante dar atenção e criar medidas de proteção efetivas para estas aves, que vai acontecer bastante mais tarde. Portanto, já eram assuntos na ordem do dia em termos científicos. Saltando mais um pouco, portanto, de facto, vocês depois podem, na sua área, gostar mais, mas tem, de facto, aqui muito material muito interessante. Outro caso muito interessante que relata aqui também, depois nas páginas 204, que é a passagem da expedição Sharifa pelos Açores em 1953-54, patrocinada pelo Instituto Internacional de Pesquisa Submarina do Liechtenstein, em que passou por cá, na altura, muito famoso, eu diria, um mergulhador, que era Hans Haas, portanto, holandês, passou aqui pelos Açores e, de facto, é uma referência, passou, depois tem muito trabalho de divulgação e de mergulho feito portanto, no Pacífico e no Indo-Pacífico, mas passou cá pelos Açores também, de facto, consta cá essa passagem que é notável também. Depois, já no capítulo 3, portanto, o capítulo 3, que é o que, portanto, aborda a crise sísmica, que vai entre a crise sísmica de São Jorge de 63 e 64 até a crise sísmica do Faial de 1973. Portanto, aqui também há várias referências bastante interessantes. E eu abordava aqui uma que me chamou particularmente a atenção, que isto de facto é aquela parte de formação profissional, para melhor olhando para aquilo que achamos que estamos mais habituados e que nos diz mais, que é aqui uma missão muito importante aqui para o estudo da parte marinha dos Açores, que é a missão do Chelsea College of Science and Technology em São Jorge. Isso em 1965, uma equipa de investigadores ingleses esteve em São Jorge, e fazia parte dessa equipa um investigador que ainda hoje trabalha em um pouco, se não me engano, que é Brian Morton, que tem uns trabalhos muito interessantes e o que eu acho piada é que ele veio com um dos principais objetivos era estudar as lapas dos Açores, portanto, em 1965.
E, portanto, vinha programado para estudar as lapas, e era o grande objetivo. Entretanto, chega a São Jorge e aparece uma coisa completamente inesperada, que é os amejos da caldeira de São Jorge. E, portanto, o objeto de estudo mudou. É uma coisa que acontece muito em ciência. Vem-se com uma ideia, mas descobre-se uma coisa bastante mais interessante que não estava programada. E ele, de facto, deu pela primeira vez atenção aos amejos de São Jorge, que hoje são ex-libris daquela ilha, não é? Portanto, é um caso curioso de uma espécie que, portanto, que levanta problemas, como é que ela chegou ali a São Jorge. Hoje sabe-se que é uma espécie introduzida, curiosamente, não é uma espécie nativa de cá, mas naturalizou-se e vive muito bem ali em São Jorge. E normalmente cria problemas depois de gestão, não é? Portanto, toda a gente quer comer as ameijas de São Jorge e o recurso é muito limitado, porque não dá para expandir a produção. Está limitada aquela lagoa. No passado houve experiências feitas, depois numa época bastante mais tardia, de tentar introduzir esta ameijoa, portanto, no Pico, aqui no Faial, na Praia de Porto Pinho, houve uma série, já na fase depois da universidade, que se fizeram esses estudos, mas foram infrutíferos. É evidente que ela precisa de umas condições muito de abrigo, muito umas zonas confinadas e muito produtivas e que só encontra em São Jorge. Mas é de facto hoje um recurso interessante de São Jorge e que depois, quer dizer, acaba por ser conhecido como um recurso dos Açores, não é? No outro dia, semana passada, eles não em São Miguel, até em São Miguel, quando uma hora se vê a meia, no restaurante a anunciar ameijas de São Jorge, assim, pá, como é que a ameija consegue chegar aqui? Será que é? Como é que consegue chegar tão longe, não é? Tão tão pequeno, como é que produz tanto? Mas, portanto, isto em 1965, portanto, foi pela primeira vez estudada esta ameijoa de São Jorge. E ainda hoje é curioso que é um assunto científico extremamente interessante, que é saber de onde é que esta ameijoa veio. Portanto, sabe-se que foi introduzida, quem a introduziu não sabe muito bem, há várias conjecturas, mas é um assunto bastante interessante do ponto de vista científico. Página 293 também tem aqui uma parte bastante interessante, que aliás é um aspecto condutor ao longo do livro, que é um caso que eu acho bastante interessante também, daquelas coisas inesperadas que acontecem na ciência, que é o trabalho deste biólogo, ornitólogo holandês Jan Vector, não sei se é assim que se diz o nome, o ornitologista holandês, que trabalhava para o Museu de Zoologia de Amsterdão, quando em 1967 integrou, com elementos da Free University of Amsterdam, uma expedição de navios Snellius para explorar as aves marinhas do Atlântico. Portanto, o homem veio aqui para os Açores para estudar as aves marinhas. Mas, em julho, fortemente teve que ficar em terra. Portanto, padecendo em julho, ficou em São Miguel, entre o dia 1 e o dia 9 de outubro desse ano. Curiosamente, como ficou em terra, o que tinha de fazer foi-se pôr a observar aves e descobriu o perigo. Curiosamente, ao longo do livro, desde a primeira parte, há vários ornitologistas que vêm aos Açores para tentar encontrar o período em São Miguel e nunca o conseguiram encontrar, porque não acabavam por ir aos exemplares que estavam no Museu de Carlos Machado e, portanto, pensava-se que a espécie até estaria extinta. Portanto, é preciso chegar em 1967, devido ao enjoo de um ornitólogo marinho, descobre novamente o crioulo, que achei assim um caso curioso, como o acaso às vezes tem as suas consegue mudar as coisas, não é? Depois, é outro aspecto muito importante, talvez dos mais relevantes depois no estudo, sobretudo da parte do Oceano Profundo dos Açores, que já é em 1968. O professor depois descreve longamente estes trabalhos da campanha Açores 69, o batiscafo arquimédico. Portanto, foi pela primeira vez, portanto, vimos antes a questão do uso do mergulho com o escafandro autónomo, portanto, para que se começar a ver o que está dentro d'água. Nessa altura, esqueci-me de referir que eles estão a assinar um equipamento fotográfico, portanto, isto em 58, e que seria muito interessante ter acesso a essas imagens, mas, de facto, equipamentos na altura ainda eram coisas relativamente sensíveis e a máquina avariou e quase não conseguiram ter imagens de poucas fotografias, tiraram imagens. Mas, portanto, foi a primeira vez que se começou a estar dentro d'água a ver o que é que lá está, não é? Portanto, em vez de ser com metodologias de amostragem, portanto, começou-se a ver, estar dentro do mar a ver o que é que lá está. E, portanto, chegamos aqui a 69, começamos a ir para o mar profundo. Portanto, esta campanha Açores 69 utilizam pela primeira vez uma tecnologia inovadora da altura, que é os batiscafos. O batiscafo faz ver como se fosse um pequeno, diríamos assim, uma analogia com um submarino. Ou melhor, não tanto, uma analogia com um Zeppelin para andar debaixo d'água. Estão a ver os Zeppelins, aqueles grandes equipamentos cheios de hélio, tinham aquele balão enormíssimo com hélio, e por baixo uma pequena campânula onde iam as pessoas, não é?
batiscavos eram algo semelhante, um flutuador gigantesco feito de gasolina e uma pequena câmara onde iam as pessoas em baixo. Portanto, faz lembrar um submarino, mas de facto é diferente, não tem essa designação técnica. Mas foram os primeiros equipamentos que foi possível estudar o oceano profundo. E de facto esta campanha Arquimedes decorre aqui nos Açores. Portanto, durante entre 23, portanto é mais ou menos durante até novembro, se não me engano. Portanto, não, são vários mergulhos, são todos 15 mergulhos feitos aqui entre São Miguel e Santa Maria. E de facto tem uma descrição exaustiva de cada um dos mergulhos que fizeram. Portanto, a primeira vez que começa-se a ver a fauna de profundidade, desde peixes aos equinodermos. Portanto, e de facto está aqui uma descrição bastante detalhada do que foi descoberto. E nesta campanha participou também um famoso cientista português, Luís Saldanha, já falecido, que hoje tem um parque marinho na zona de Sesimbra, Arraque da Comandura, e que foi de facto assim um dos impulsionadores da fase depois do 25 de Abril da Oceanografia em Portugal. Muitos dos que trabalhamos nesta área fomos alunos dele, não é? Como foi o meu caso. Mas, portanto, é uma campanha em que ele participou e, de facto, foi um primeiro grande levantamento e observação direta dos fundos a partir dos 1000 metros, entre os 1000 e os 3000 metros. Portanto, e, de facto, é aqui uma descrição desta tecnologia, da utilização desta tecnologia, com as limitações que ela tem. Porque, às vezes, pode pensar que estes equipamentos é tudo muito tecnologia que depois funciona muito bem, às vezes não funciona. Tem aqui uma altura que descreve que querem apanhar um pequeno peixe a uma pequena altura e aquilo é um penar, não é? Eu, por acaso, ao ler isto, lembrando de uma experiência em que participei de uma campanha destas com um equipamento já muito mais moderno, que era um Nautilo, e na altura eles precisavam de apanhar um pequeno peixe, que era um camaroeiro, já tinha um braço mecânico, era uma referência que eles na altura poderia ser um desenvolvimento tecnológico para o futuro, que vai acontecer. Então tentaram apanhar o peixito, um rascaço, com o camaroeiro. É um braço mecânico, dá voltas em cima do peixe, está ali um minuto a andar à volta, no fim tentam puxar para dentro e o peixe vai embora. Mais 5 minutos atrás do peixe. Portanto, estas coisas das tecnologias no oceano profundo ainda podem parecer muito desenvolvidas, mas depois acabam por ainda ter muitas ineficiências, não é? Portanto, vão evoluindo. Mas, portanto, estes são uns aspectos marcantes, que é a biologia marinha aqui dos Açores, sempre muito esta campanha do Arquimede. E depois, aqui na outra campanha também que eu saliento, também na área da biologia marinha, que é a campanha Bioaçor, com navios franceses. Isto, entre 29 de setembro, foi uma campanha bastante longa, que esteve aqui pelos Açores, entre 29 de setembro e 20 de novembro. Portanto, e fizeram várias amostragens, portanto, isto já com um navio de superfície, que era o Jean Charcot, e, portanto, fizeram um levantamento muito grande em termos de plâncton, em termos de peixes, e tem aqui uma passagem que eu também acho bastante interessante, que eles dizem aqui às tantas, que na maior parte das campanhas, das amostragens de plâncton que faziam na altura, quase todas vinham com bolas de alcatrão. Um problema da altura e que, curiosamente, hoje em dia, de facto, as coisas, às vezes a gente tem sempre a tendência a pensar que está tudo a piorar, mas este é um dos aspectos em que melhorou. Portanto, hoje em dia já não se vê tantas bolas de alcatrão como acontecia nessa altura. Portanto, de facto, os acidentes com os petroleiros diminuíram, as lavagens de tanques também foram diminuindo e, de facto, hoje não é tão comum como era na altura. Se calhar muitos de vocês lembram-se, nessa altura, anos 70 e 80, acontecia a praia, vinha sempre com os pés cheios de alcatrão. E hoje já se vê menos, né? Também é mais uma vez. Pronto, se calhar já me estou a alongar um bocadinho. Depois, passando para o outro capítulo 4, portanto, que vai da crise sísmica do Faial de outubro a novembro até à instalação do Instituto Universitário dos Açores. Portanto, isto é 9 de janeiro de 76, portanto, basicamente estamos a falar só do ano de 75. E aqui, portanto, aqui se orientava aqui este programa também, uma campanha muito grande, a campanha FAMIOS, que é um estudo francês e americano do projeto FAMIOS, French American Mid-Oceanic Underwater Study. Portanto, correu aqui pelos Açores e também é uma campanha fundamental nos estudos da parte da biologia marinha e da parte da geologia aqui nos Açores. Portanto, uma campanha de estudo do oceano profundo. Depois falam aqui também da campanha dos navios franceses, as campanhas dos La Pelagie,
que tiveram aqui, isto é abordado em vários capítulos, campanhas de estudo das pescas do atum, portanto, que é um assunto que continua muito relevante, as pescarias de atum, já na altura era uma preocupação muito grande perceber a sazonalidade da pesca do atum, porque é que uns anos se apanhava muito, outros poucos, e portanto houve, sobretudo os franceses nessas campanhas, depois na Vila Coaja passaram cá durante muitos anos a fazer estudos contínuos para tentar esclarecer este problema. E pronto, então, assim, eram assim os aspectos que eu salientava, porque acho que é importante é falarem do autor. E para terminar esta abordagem, eu só gostava de comentar, de voltar ao princípio do livro, que acho que é logo a parte inicial. A presença do Sr. Diretor Regional da Ciência e Tecnologia e o alto patrocínio da Direção Regional para a publicação deste livro. Sem ele, não teria sido possível a sua publicação. Ou então teria sido feito quebrando um princípio meu, que era, pela primeira vez na vida, o 8º volume ter sido pago em parte por mim. Que não convém. O livro é uma edição do Observatório, uma edição conjunta do Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, uma obra do nosso conterrâneo, do meu colega da Geologia, eu não sou geólogo, como sabem, professor Vítor Hugo Forjás. Esqueçamos aquilo que não gostamos de Vítor Hugo Forjás, mas apreciemos a obra que ele deixa. É também uma coautoria, como dizia, da Sociedade Afonso Chaves, a Associação de Estudos Açorianos, uma sociedade que se tem dedicado aos estudos dos Açores desde há largos anos e que homenageia um nome importante da ciência nos Açores, Afonso Chaves, que é tratado no primeiro volume. É mais um político, mais um diplomata, melhor dizendo, do que um cientista, mas não há dúvidas que deixou um trabalho importante na instalação da meteorologia nos Açores. Queria agradecer ao Dr. Luís São Bento, o diretor desta biblioteca, por nos ter recebido mais uma vez aqui. O senhor está sempre disponível para aquelas coisas em que eu me envolvo. Infelizmente não está. Quero agradecer também à Foto Jovial, porque as fotografias que estão aí incluídas no livro foram uma cortesia daquela firma. E agradecer ao professor João Gonçalves pela paciência que teve em preparar a apresentação. Gostava de vos dizer o seguinte: fazer um livro destes, ele vem da sequência do primeiro volume que o professor João Gonçalves referia. Não é uma tarefa fácil, não levem a mal que eu vos diga isto, mas é o estudo, a história da ciência dos Açores nos últimos 20 anos, digamos assim. Eu cansei-me de descer aos porões dos navios, a fazer colheitas de amostras de peixes, eu cansei-me de andar na zona entre marés a fazer colheitas de peixes, eu fiz um trabalho que considerei imensamente interessante, que foi o estudo dos peixes na Ria de Aveiro. O objetivo era perceber se as salinas que estavam a ser abandonadas podiam ser transformadas em estábulos para a cultura de peixes. Eu tive o apoio do então Instituto Português do Estudo do Mar e primeiro, estas coisas estão sempre a mudar, e nós também já não sei qual é o nome das coisas, mas é o Instituto Português do Estudo do Mar, de Investigação do Mar, era assim. E Pinar, que é Pinar, eu tinha o apoio deles, mas eles contratavam pescadores, que faziam as colheitas, e eu comecei a perceber que só me chegava das amostras algumas coisas. E depois as coisas os pescadores achavam que não eram importantes e deitavam fora. E a mim deixava-me tudo.
O que não me interessava não era nenhuma, era no obstante o equipamento que eu usava. Em janeiro andava metido dentro da água e a água descobria sempre um pontinho por onde entrar e quando eu saía de lá, deixem pensar isto, até as cuecas saíam negras de lodo, não é? Porque a água entrava por todos os lados. E então, numa altura em que tinha um doutorando numa universidade dos Açores, em Ponta Delgada, eu tive a oportunidade de passar por ali e começar a interessar-me pela obra científica de Francisco de Arruda Furtado. Eu tinha lido um artigo do meu professor, Germano da Fonseca Sacarrão, sobre ele, sobre o método científico em Francisco de Arruda Furtado, e, vindo a São Miguel, comecei a folhear a coleção de jornais da República Federal, e aquele jornal é interessantíssimo para se perceber a história política nos Açores. É preciso conhecer aquele jornal. Se não se conhecer aquele jornal, não se sabe. Ou sabe-se muito pouco, ou sabe só uma parte reduzida da história política. E pronto, com a colaboração do Dr. João Paulo Constância, já nos conhecemos há alguns anos, eu não gosto de dizer muitos anos, porque eu já sou velho, não quero chamar-lhe ele velho também. E lá fomos publicando 2 volumes, um com a correspondência científica, o patrocínio da Direção Regional da Cultura, e depois um outro com a obra científica também de Francisco de Arruda Furtado, com o patrocínio da Fundação Luso-Americana. A dedicação ao trabalho de João Paulo Constância é qualquer coisa da extraordinária. Eu só posso elogiar a dedicação daquela obra. Não tenho tempo para tudo, não é? Eu não sei se ela algum dia vai ter tempo de vestir as calças ou se vai andar com elas ou não, mas pode ser que não chegamos lá. De qualquer modo, fazer este livro anterior, este e depois outras coisas pelo meio que eu acabei por fazer, mas isto da história da ciência já tem no meu cartel 20 e qualquer coisa anos. Mas mesmo assim, a bibliografia é algo complicado de conseguir. Eu tive o auxílio de muito boa gente que se prestou a disponibilizar uma bibliografia, e há histórias muito interessantes no meio disto tudo. Eu não compreendo muito bem, por exemplo, que haja bibliografia sobre os Açores que não se encontra nos Açores, não se encontra no continente, e que mesmo quando se apanha alguém que tem o artigo na sua privada, aquilo às vezes foi arranjado assim de uma maneira muito complicada, não é? Eu quero agradecer ao doutor, eu não vou utilizar títulos, eu quero agradecer a João Gonçalves e a Adriano Pimentel, porque há aqui pessoas que têm título, há pessoas que não têm título, da Universidade dos Açores, a disponibilidade que eles tiveram para me dispensar, encontrar, localizar, digitalizar com OCR, sem OCR, tudo. Ali, muita bibliografia. Teresa Matias, do Departamento de Ciências da Terra e da Vida da Universidade de Coimbra. Isabel de Sá, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Não conhecem? Helena Grego, da Sociedade de Geografia de Lisboa, que eu conheço. Estas 3 mulheres são máquinas a trabalhar em bibliotecas. São fenomenais estas funcionárias. Carlos Assis, que foi meu aluno e hoje é professor auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. João Paulo Constância, já referi o nome dele. António Pereira Coutinho, é professor na Universidade de Coimbra e simultaneamente presidente da Sociedade Luteriana. Vítor Gens, o responsável pela Biblioteca do Museu Nacional de História Natural e Ciência da Universidade de Lisboa. Maria José Cerdeira e Paula Candeias, daquilo que se chamava Laboratório Nacional de Geologia e Minas, hoje está fundido com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que chama-se outra coisa qualquer. Alexandra Telo, do Museu de História Natural do Funchal, outra que só não arranja aquilo que eu peço, ela não pode.
Mafalda Antunes, Andreia Martins, Deise Tavares e Bela Nolasco, do Serviço de Documentação da Universidade de Aveiro. Ana Paula Antunes, Odete Coelho e Carminho Lopes, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. António Farias Martins, Eduardo Dias, Paulo Borges, Rosalina Gabriel e Ana Neto, da Universidade dos Açores. Diamantino Henriques, o responsável pelo IPMA nos Açores. David Gonçalves, da Universidade do Porto. Cá está um artigo que eu consegui, alcancei, sobre a galinhola, as voltas que eu dei, que eu procurei, e às tantas comecei a procurar a bibliografia dos artigos publicados sobre esta espécie, a ver se encontrava alguém onde eu pudesse chegar que citasse isto. E encontrei este indivíduo da Universidade do Porto, no Centro de Estudos de Biologia e Conservação. Escrevi, eu respondi-lhe de imediato, a dizer, eu vou-lhe mandar uma cópia digital, mas eu não sei se isto vai ser muito bom, porque eu consegui isto através de um colega de França e a cópia não é muito boa. Quer dizer, ele conseguiu aquilo em França, uma coisa que não havia cá. João Catalão Fernandes, um especialista em geodesia, também da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Maria Piedade Dias, da Direção-Geral do Território, a paciência que esta senhora teve de me digitalizar alguns dos boletins da Direção-Geral. Carlos Góes, da Universidade da Madeira. Lisete Cabral, da Biblioteca Municipal da Vila do Porto. Alexandra Canha, da Biblioteca Municipal do Funchal. Lina Oliveira, da Biblioteca do Instituto Superior de Agronomia. Leonor Pinto, bibliotecária da Academia das Ciências de Lisboa. Anabela Farinha, minha anterior colega, minha aluna, anterior aluna, hoje investigadora no IPMAR, é chefe dos serviços de biblioteca, não é? E o seu auxiliar, Fernando Sousa, está lá mais gente, não é? E ainda andei a passear por lá, o Instituto de Geografia da Universidade de Lisboa, que é tipo self-service, à procura de uma coisa de uma senhora austríaca que passou por aqui e que publicou um livro que eu também procurei e localizei neste Instituto de Geografia. E ainda Onésimo Teotónio de Almeida, da Brown University, a quem eu tive de lançar um Help Me para encontrar uma obra da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, com 2 artigos, um sobre o Faial, na altura em que ocorreu aqui o vulcão dos Capelinhos, e outro sobre Santa Maria. Não existe. Que eu saiba, não existe. Mas existe lá, na Brown University. Um senhor Brand Bauer Wolfgang, geral de Viena, um dia andava à procura dessas coisas de que falou, da Sigrid Nast, que foi apresentada aqui no Telégrafo. A notícia dela passou aqui no Telégrafo e era apresentada como professora de uma universidade alemã. O que acontece é que na universidade alemã, isto não me surpreende, não tinha os artigos dela, se é que ela alguma vez foi professora lá. Bom, mas procurei em várias instituições e não conseguia encontrar. E um dia também a dar às voltas, a navegar na net, e encontrei o endereço da bibliotecária do Museu Nacional de História Natural de Viena. Escrevi uma mensagem e no dia seguinte de manhã, quando me sento à secretária para trabalhar, abro o computador, vou ao e-mail e já lá estavam os artigos digitalizados. Podem dizer-me que mas há o acordo interbibliotecas e eles mandam vir isso todo mundo. Pois é, verdade. Eu utilizei isso para o Museu Nacional de História Natural de Paris e até aqui, através desta biblioteca, do Dr. Luís São Bento. Mas é preciso saber onde as coisas estão e é preciso saber a quem pedir. Porque se não soubermos isso, não chegamos lá. Não é?
o Sr. Rolf Wieskirchen, da Universidade de Bona, um voluntário que se encarrega da biblioteca de uma associação de uma sociedade que dá apoio à universidade, e que me pede desculpa porque demorou muito tempo a responder, demorou de uma semana para a outra, porque ele é voluntário e só lá vai à biblioteca uma vez por semana, e por isso eu tive de esperar até à semana seguinte. Uma semana não é nada, não é? É aquilo que eu estou habituado a esperar. Joaquim Seifert, do Instituto de Geografia da Universidade de Kiel. Stefan Self, um homem que andou por aí, é bem conhecido, dos geólogos da Universidade dos Açores, da Universidade de Berkeley. Harald Furnas, da Universidade de Bergen, sua terra. Ken MacDonald, da Universidade da Califórnia. Paul Johnson, da Escola de Oceanografia da Universidade de Washington. Andreas Schoen, este é o alemão, não sei alemão. O professor Vitor Guidos pode corrigir. Schweizer-Bart, Science Publishers. E ainda Lisa Marquardt, da Natura Zenit Press, e Sabina Hermann, da Cosmos Shop, estas três últimas da Alemanha. É por isso, dadas estas dificuldades, que os artigos da Night City, lá sobre o Leão da Praia e ainda sobre o Vulcão dos Capelinhos, etc., têm um desenvolvimento anormal no livro, porque é bibliografia que é difícil de encontrar, e normalmente essa bibliografia trateia assim, não é muito correto tratar umas coisas mais do que as outras, mas o facto de serem alemão e de não ser fácil de encontrá-la, ao menos fica aí, não é? Fica aí alguma coisa. Neste período de tempo, e permita-me que eu acrescente isto à sua apresentação, neste período de tempo tiveram lugar alguns acontecimentos que foram muito importantes do ponto de vista internacional. O primeiro foi o Vulcão dos Capelinhos. Durante esta emissão do Vulcão dos Capelinhos, há algumas coisas referenciadas sobre isso, foram feitos alguns estudos que nunca tinham sido feitos antes. Por exemplo, nunca se tinha metido, nunca se tinha gravado o som das emissões vulcânicas. O Vulcão dos Capelinhos foi muito importante para o progresso da vulcanologia, porque o vulcão estava muito próximo da costa. Tinha acontecido antes, em 1811, com o Sabrina, também um vulcão muito próximo da costa, mas as relações internacionais da Europa entre nações meridionais com o litoral marinho não eram as melhores e, portanto, não houve possibilidade de os cientistas se deslocarem a São Miguel, como eventualmente teria acontecido. Com o Vulcão dos Capelinhos, esta situação não aconteceu e houve, de facto, uma série de gente que se deslocou, até jornalistas, e depois fizeram eco do vulcão nos seus jornais, nomeadamente na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não é? E outros como Taziev, um expoente, pelo menos da divulgação vulcanológica no seu tempo. A Operação Furnas, que já foi referido, depois de terem estado, da missão franco-americana ter estado estacionado em São Miguel e ter feito todas essas descidas com o batiscafo Archimedes para testar o batiscafo, dirigiram-se para a zona de confluência da plataforma, como se dizia, da plataforma sobre a qual estão instaladas as ilhas, e que não é mais do que o prolongamento para sudoeste até entroncar com a crista média atlântica daquilo que tem sido chamado a microplaca dos Açores e que é a continuação para oeste da grande faga que junta as placas tectónicas europeia e africana por um lado
e asiática e índica mais à frente, não é? Que vem desde o sul da Ásia, por aí fora, atravessando o Mediterrâneo, até, se quiserem ser muito rigorosos, eu não tenho a certeza disso, até à Lagoa das Sete Cidades, e que depois se diversifica em várias falhas, e sobre essas falhas, não vamos entrar nesse pormenor, de como é que essas falhas são constituídas. Olhando para São Jorge, percebe-se perfeitamente aquilo que se diz sobre essas falhas. Há uma estrutura ali, que é um palavrão em inglês, um graben, como há aqui também na região de Miguel, onde estão instaladas as ilhas, e que vão crescendo, de nascente a poente, à medida que o tempo vai passando. Nesta operação Famous, pela primeira vez, a partir dos Açores, o homem desceu num batiscafo no vale central da crista média atlântica e observou a confluência entre as placas americanas, as placas tectónicas, americana por um lado e africana por outro, denunciada pelas lavas tipo almofada muito recentes que ali existiam. Depois esta tectónica é mais complicada, isto vai evoluindo e os dois dorsos laterais vão-se atenuando, vão-se desfazendo, etc. Eu sou capaz de compreender isto. Eu estou a esclarecer um ponto que deixou aqui o Dr. João Gonçalves. Ele diz que isto tem muita geologia e eu percebo perfeitamente a dificuldade. Nós temos formações diferentes de base. Eu não tenho seguramente a formação que eu fiz durante o seu curso na área da geologia. Há ali uma colega que talvez saiba alguma coisa disto. Tem formação em geologia e biologia, mas até a orientação dos cristais dentro das rochas eu tive de aprender em mineralogia e geologia. Era uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Nós chamávamos aqui os batatoides, uns modelos em madeira, e lá tinha um senhor, professor, gostava muito daquilo, era a especialidade dele, e que nas provas práticas do exame final nos obrigava a orientar aquela coisa. Bom, mas da dinâmica da crosta terrestre, porque isso envolve o vulcanismo, eu nasci com o vulcanismo e com a sismologia, eu sempre fui apaixonado por isso. Eu não sou geólogo por um acaso, não é? Podia ter sido. Porque a minha ideia, de facto, era a ictiologia, como já perceberam, fiz até determinada altura, até aos 50 anos, depois, por várias razões, inclusive aquelas que citei, deixei. Também a Enciclopédia Açoriana também teve muita responsabilidade nisto, porque era um projeto que me fascinava, coordenar, fazer a coordenação geral de um projeto como aquele da Enciclopédia. Não se pode dispor todos os dias disso, não é? Aconteceu naquela altura. E eu agarrei com as duas mãos, não podia dizer não. E outra questão de interesse internacional, já estou a durar muito tempo, mas eu começo a falar assim, no Hélio Pombo tem razão, não, foi a tal história do transepto. De facto, tinha aparecido o escafandro autónomo, os ingleses dessa universidade tinham ido testar na Escócia e depois entenderam vir para os Açores, estudar pela primeira vez como se distribuíam verticalmente os organismos vivos, portanto animais e vegetais, no ambiente litoral permanentemente imerso. Isto é, para aqueles que não têm informação nesta área, não é só bebês, todos os dias. E há um espaço entre marés e os organismos vivos distribuem-se verticalmente de encontro ao domínio terrestre em função da subida e descida da maré e da sua capacidade de suportar maior ou menor período de tempo em situação de emersão ou de imersão. Bom, mas abaixo, no chamado infralitoral, abaixo,
eles estão sempre em situação de imersão, e como é que eles se distribuem? Não se sabia. Foi pela primeira vez, em Angra do Heroísmo, que esse grupo pegou numa corda, fixou-a em terra, fez a corda descer na vertical, porque a parede do Monte Brasil, nesse sítio, era mais ou menos perpendicular, vestiu o escafandro autónomo e começou a fazer quadrados de 25 centímetros, e a raspar e a trazer para a terra e a estudar. Esta metodologia era aquela que os agrónomos, os engenheiros florestais usavam em terra. O transecto para estudar a distribuição dos vegetais, dos animais, enfim, pela primeira vez era utilizado em ambiente imerso. São 3 questões que aparecem neste livro e que mostram a importância dos Açores do ponto de vista científico, pela sua localização no centro do Atlântico, e que proporcionaram estas experiências. Mas, do ponto de vista local, está com muita pressa. Hoje não demora muito mais. Há algumas coisas que eu queria dizer. Do ponto de vista local, começou em 1951, e portanto está coberto por este período de tempo. A cartografia geológica não é compreensível que numa região vulcânica como esta não houvesse cartas geológicas de pormenor. Isto, quando estava a dizer isto, lembrei de uma lição de sapiência, de abertura do ano escolar, usei no princípio dos anos 70, de um monstro da geologia em Portugal que se chamou Carlos Teixeira. Ele era um monstro, não era por não ser simpático, mas pelo contrário, era um monstro por aquilo que ele sabia. Porque não sei se tinha tido a sorte, se tinha tido a infelicidade de não ser casado e, portanto, não ter família. E aquele homem passava os dias no campo, quando não tinha aulas. Ele calcorreava o continente todo. Ele conhecia tudo aquilo que mais ninguém conhecia. Conhecia muitíssimo bem a geologia. E nessa lição de sapiência refletiu isso. Apresento o então Presidente da República, eu não digo o nome, vocês sabem quem foi. E estava lá presente também o Ministro da Educação daquele tempo. E o homem cascou. O Médio Tomás começou a ficar trombudo. O outro, que era o José Mansaraia, o colar todo cinturão dele. Não era compreensível que não houvesse cartas geológicas, porque havia exploração mineira. E como é que se fazia exploração mineira sem cartas geológicas, sem saber o que é que lá estava, não é? Bom, aqui construía-se, por exemplo, sem saber a tectónica das ilhas. Por exemplo. Foi em 1951 que os serviços geológicos de Portugal mandaram para São Miguel a primeira expedição. Um mês em cada verão, começaram pela zona das Furnas, pela parte nascente de São Miguel. As coisas foram muito devagar, interromperam. Em 57 estavam em São Miguel quando aconteceu os Capelinhos, e então a missão foi deslocada para aqui. Em 2 anos fizeram o levantamento do Faial, conseguiram para o Pico, etc. E foram andando por aí fora, mas deixaram de fora, não completaram o serviço. Ficou por fazer a Ilha de São Jorge. Acontece a crise sísmica de São Jorge, e lá está novamente o nome do professor Carlos Teixeira envolvido nisto. É preciso mandar uma expedição para São Jorge, é preciso fazer o levantamento da Ilha de São Jorge. Inicialmente foram para São Jorge Frederico Machado e Vítor Hugo Frujás, ainda a crise sísmica estava em curso, e depois ficou Vítor Hugo Frujás com o Nuno Santa Maria Fernandes e o teixeirense João Leal no Jardim a fazer o levantamento da primeira carta vulcano-estratigráfica. Pela primeira vez se fazia em Portugal vulcano-estratigráfica de uma ilha. O Vítor Hugo Frujás, entretanto, tinha ido para a Itália a aprender isto, a fazer estas coisas. Ele já tinha feito uma tentativa inicialmente, com a carta geológica do sistema vulcânico São Jorge Pico Faial, numa escala 200 mil, uma escala relativamente grande
e que aparece numa bolsa de um livro publicado em coautoria com Frederico Machado sobre o vulcão dos Capelinhos e editado pela Comissão de Turismo. Vamos continuar a andar para ver se esta coisa anda mais depressa. Outro acontecimento importante, o Dr. João Gonçalves não o referiu, é o projeto Deep Drill de 1973, de uma universidade americana, que no Vulcão do Fogo, a uma cota de 72 metros de altura, furaram até 980 metros de profundidade. Foi, digamos, o pontapé de saída para o estudo da geotermia e do aproveitamento geotérmico. Do aproveitamento geotérmico dos Açores. E eu vou terminar, não levem a mal, com uma referência às cavernas vulcânicas. Na Ilha do Pico, pela primeira vez, se eu disser que foi a nível científico, porque há coisas publicadas nos jornais, de gente, enfim, mais ou menos amadora, que descia, por exemplo, do Algarve Carvão, e aquele jornal, não lembro agora o nome dele, a Casa de Saúde de São Rafael, há já lá um boneco que fizeram, um desenho e tal, uma descrição assim. O irresponsável. O irresponsável, é mais. Mas não há explicação científica, não há uma formalidade científica. A primeira descrição de um túnel é feita por Virgão Forjás. Ele denominou Henrique Maciel porque é o dono do terreno, foi publicado em 1960 e 1962, e em 1967 era um jovem ainda, e também andei pelo Pico com um grupo de colegas da Faculdade de Ciências a descer buracos. Um deles a calafona abrigo junto àquele ornito, àquela gruta onde normalmente se dormia quando se subia à montanha. Desculpem. Este artigo foi publicado em 1973, eu nessa altura andava no norte de Angola, tinha deixado isto. Eu considero 1963, por esta razão, o início da minha atividade científica. Ela começou antes, mas digamos, é um marco oficial, e nela eu descrevo esta forma abrigo, como já disse, um outro túnel ainda em terrenos de Henrique Maciel, o Algarve do Alto do Moraes e a Furna de Manuel José de Lima. As furnas dos Açores despertaram sempre muito interesse. A primeira que eu conheço, e há aí uma nota infrapaginal sobre isso, é de André Tevet, de 1575, no volume La Cosmographie Universelle, já escrita, entre aspas, já referida, melhor dizer, numa taverna em São Miguel, onde supostamente os primeiros povoadores terão encontrado 2 monumentos em pedra. Portanto, por aqui se vê a veracidade da descrição. Mais 2 notas muito finais. Eu costumo dizer, tenho dito aqui, já o disse em São Miguel, não sei se já disse na terceira, já o disse por várias vezes. Até agora estavam documentados 3 pilares que eu considero fundamentais para o conhecimento científico dos Açores. Gaspar Frutuoso, aquela obra é monumental para um biólogo, para um geólogo, e até para a literatura. Vejam na Enciclopédia Açoriana qual está escrito sobre Gaspar Frutuoso. Francisco da Ruda Furtado, que já falei, e Frederico Machado. Há aqui culturas diferentes. Gaspar Frutuoso estudou na Universidade de Salamanca, que eu tive a oportunidade de visitar há pouco tempo. E, de facto, na altura em que Gaspar Frutuoso estudou, uma universidade naquele sítio de Espanha que rivalizava com Paris e com Bolonha, agora é fenomenal, uma universidade com 5.000 alunos
desde a América, à Europa, à Ásia. Era uma sociedade que já tinha sofrido a reforma e, portanto, desde Fastuoso veio de lá muitíssimo bem apetrechado. Fez isto do Estado, não, é um autodidata, mas teve a percepção de colocar os Açores na rede científica internacional. América e Europa, eu tinha correspondentes em toda a parte, enviava algum material dele, bom, e acabou por ser recebido no Museu de Lisboa, depois no Museu de História Natural de Lisboa. E o Frederico Machado não é preciso dizer muito sobre ele. Se quiserem ler o volume anterior a este, é Frederico Machado, é indiscutível. E eu só costumo tratar destes 3 nomes porque não tinha documentação escrita e eu normalmente estes mortos não reclamam. Mas eu não posso deixar de incluir Vítor Hugo Forjás. E repito, gosto do homem ou não se gosto, mas apreciem ao menos a obra dele. Eu não tenho nenhuma relação em particular com ele, não lhe devo coisíssima nenhuma para estar a dizer isto, para estar a fazer isto. Perfeitamente à vontade. Fomos colegas na faculdade, ele mais velho do que eu, mais habilitado do que eu, colaborámos inicialmente no grupo de estudos açorianos, na faculdade, mas nada. O livro, depois de ter sido publicado, eu não voltei a olhar para ele. Eu espero que não me encontrei muitas gralhas. Aquilo que se chama gralhas. Aquelas coisas que o autor nunca vê. Eu tive a oportunidade, a propósito da Enciclopédia Açoriana, contactar com 2 revisores oficiais da imprensa nacional e, de facto, aquela gente paga muito dinheiro para o trabalho que faz, mas eles são muito competentes. Mas eu não tenho dinheiro para lhes pagar. Eu nem sei se ainda existem. Acho que é uma profissão já extinta. Ele faz como o Dr. Jorge Forjás me disse um dia. Obra minha, se foste publicada, nunca mais a leio. Porque eu encontro lá coisas que nunca imaginei encontraria. Muito obrigado. Não sei se quer dizer alguma coisa, não, estou à vontade. Boa noite a todos. Como disse há pouco, ao homenageado esta noite, porque um livro também é uma homenagem. Eu não vinha preparado, nem vim preparado para presidir uma honrosa mesa, mas de qualquer das formas, apenas um pequeno apontamento para dar nota da minha satisfação pessoal em estar aqui hoje a partilhar este momento com vocês, e em particular com o autor do livro. Eu arrisco-me a dizer que os Açores estão mais ricos. Estão mais ricos porque um dos seus maiores, o nosso Luís M. Arruda, editou mais um livro e com isso enriquecendo toda a nossa literatura, neste caso a literatura de base científica, e deixando para as gerações vindouras a memória daquilo que foi feito num passado mais longínquo, mas também num passado mais recente. Por isso, não só por isso, mas também por isso, muito obrigado a todos, em nome, e em particular ao autor do livro, em nome do secretário regional, que por motivos de agenda está fora do Faial e não pude estar aqui também a partilhar convosco este momento. E, portanto, eu, estando aqui no Faial, obviamente que não poderia deixar passar por aqui. Muito obrigado a todos e continuo a escrever, porque escrevendo faz muito pelos Açores. Muito obrigado. Não sei se querem pôr alguma questão. Mas posso fazer? Pode fazer? Posso fazer. A primeira pergunta é óbvia, não há duas sem três, é saber se há uma sequela, se isto há uma trilogia é à vista e o próximo livro abarca que tempo? Foi até 76, depois virá até agora. Portanto, isto é a pergunta. E agora um horror. Estamos perante um cientista do rigor, da minúcia e da competência.
Este homem faz lembrar aquela frase do Fernando Pessoa que diz que o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. Este homem tanto estuda os peixes lá da Ria da Aveiro como estuda Manuel Joaquim Dias, que é um grande poeta desta terra sobre quem ninguém fala, e portanto o rigor é o mesmo. E portanto eu não li o livro, mas gostei, não? Mas li os outros todos, e de facto é de um rigor incrível. E é um homem que está a trabalhar para a memória futura. Portanto, depois do louvor a provocação, mas esta pergunta não é para o professor Luís Arruda, é para o amigo João Gonçalves. Este homem, perante os seus pares, como é que ele é visto na cena universitária? Muito obrigado. Parece que ele é um bocadinho mal conhecido, mal amado. Pois, sabe, eu tenho certa dificuldade em responder isso. De facto, é uma geração diferente, né? Mas a professora Arruda foi uma referência. Portanto, por acaso nunca foi uma professora enquanto eu estive em Lisboa, portanto apanhei o professor Saldanha e outros, mas por causa da professora Arruda, naqueles anos não o apanhei, mas conhecia-o, de facto, e outros colegas meus depois apanharam, tiveram com o professor, portanto só tenho a dizer bem do trabalho que ele fez. Tem um trabalho também notável que se fez aqui nos Açores, sobre o levantamento das espécies de peixe, portanto posteriores a estas datas, não é? Portanto, é evidente que esteve sempre afastado da região e o 76 para cá marcou uma nova época aqui para os Açores, que é de facto eu um bocadinho gostava no princípio, que era o facto de ter cientistas permanentemente a residir nos Açores, é outra realidade, não é? O que depois acontece de 76 para cá. E, portanto, o professor Arruda trabalhou sempre em Lisboa, sempre mais afastado, portanto, eu não tenho bem essa percepção, mas bem conhecido a comunidade científica, tem um trabalho relevante que fez, a gente sempre mais no continente, não mais aqui nos Açores. E pronto, a questão foi pena se calhar não se ter conseguido integrar aqui depois, quando se foi criado aqui o departamento, não ter havido possibilidade de ouvir para cá. Portanto, essa parte eu desconheço, mas não sei se houve algumas diligências, mas foi uma pena. Um dia almoçaremos e eu conto, se passou. Um dia almoçaremos e eu contar-lhe o que se passou. A trilogia. A trilogia, qual trilogia? Se há um terceiro livro, depois do conhecimento científico, bom, se há um terceiro, é falsífico como isso. Há um embrião, como diz João Paulo Constâncio, o menino está nos braços. Eu não me quero comprometer porque eu tenho 74 anos. Não é? Eu tenho aqui 2 bypasses, tenho para aí algumas coisas a incomodar. Eu não devo passar muito tempo sentado e escrever obriga a estar muito tempo sentado. Sabe, há escritores da sua área literária, vamos chamar os dois pelos nomes, por exemplo, o José Rodrigues dos Santos, escreve um romance em 3 meses e não escreve de noite para não cansar as células cerebrais, porque senão depois não dorme. E em 3 meses ele tinha aquilo escrito. Isto leva muitos anos a preparar, não é? Um dia perguntaram-me o contexto começou com aquele trabalho que eu fiz e que publiquei em 1973 das cavernas. Estas coisas não são isoladas, estas coisas andam todas de braço dado, não é? Se eu não tivesse tido necessidade de estudar os tais batatoides do tal professor de mineralogia e geologia, eu também não era capaz, com certeza, de perceber como é que a crosta terrestre se movimenta. Eu não sou especialista nessa área, muito longe disso, mas ao ler um artigo sou capaz de perceber como é que, o que é que o autor quer dizer. Não é? E essa minha formação vem desse tempo. Vem fundamentalmente de 2 professores. Um que morreu há pouco tempo, que se chamou Carlos Romariz, o homem da geologia. E o outro, creio que ainda é vivo, Carlos Matos Alves. Vou ter de entrar muito marginalmente em algumas coisas que não queria falar. Mas o Instituto Universitário dos Açores são 5 anos. 5 anos depois começa a Universidade dos Açores. E aquilo que eu fizer e que vier a publicar será rigorosamente aquilo que eu entender
daquilo que foi publicado pelas pessoas dos diferentes laboratórios e departamentos. Mas já sei que algumas pessoas interpretarão aquilo de um modo diferente. Porque há pessoas que sabem que eu fui convidado pelo reitor Machado Pires para vir para o departamento do Oceanografia e Pescas e depois acabei por não vir. E há muita gente que sabe porque não vim. O argumento foi que eu tinha mal feitio. Mas eu conheço isto já de muito longe. Eu conheço isto de muito longe. O ambiente universitário é um ambiente terrível. Uma competição, uma coisa extraordinária. Se calhar ficaram outros cá com mais mal feitio do que eu. Um dia disse o professor Machado Pires, andávamos aqui a passear. Eu convidei-o, na altura em que era editor do Boletim do Núcleo, para ele vir cá falar sobre Vitorino Meireles. E ele não disse quem, não referiu nomes, mas fazendo uma avaliação, acabou por dizer: alguns vieram e não deviam ter vindo. E alguns outros não vieram e deviam ter vindo. Eu não sei se teria feito bem vir. E agora comparar aquilo que aconteceu por não ter vindo com aquilo que aconteceria se tivesse vindo, para aquele que está ali sentado na última fila, foi muito melhor que eu não tivesse vindo. Porque ele assim não teve de prosseguir aquilo que eu cedi quando aqui vivia. E quando chegava ali acima do cais, e o Tomás Alberto Azevedo, perguntava, em janeiro, por exemplo, perguntávamos: então, Terra Alta vai sair? E ele vou telefonar para o hotel, para o farol do topo, para saber se o barco pode passar o canal. Não havia aviões. Não havia. Não havia preços de bagagem, de passagens baratas, não havia subsídios, não havia bolsas, não havia nada disso. Eu vivia com 1.500 euros escudos, 1.500 escudos em Lisboa, pagava 550 escudos pelo aluguel de um quarto com tratamento de roupa e mais nada, e pagava nos meses de 30 dias 600 escudos na cantina da faculdade. Agora faça a conta e veja com o que é que eu ficava a viver o resto do mês. E para comprar alguma coisa que era preciso para a faculdade. E depois, por uma linha negra, por um dia, isto agora vai estar ali com o meu amigo José Beto Mota, fomos parar lá fora. Ele foi parar à Guiné e eu fui parar a Los de Angola. Com um pelotão de morteiros, com mais 51 homens atrás de mim, dos quais cerca de 50% nem a quarta classe tinha. Era outro tempo. Não era o tempo atual. Bom, não sei se vai acontecer. O que estou a fazer, e isto não significa coisa nenhuma, significa apenas que estou a reunir bibliografia para o sério estou a reunir referências bibliográficas e, eventualmente, bibliografia, se ela estiver disponível, para o decênio de 1976-85. Mas já fui ao acervo da universidade. Ou nem todos os departamentos têm lá tudo publicado, ou então espanto-me que há um departamento com o qual eu não encontro publicações. Não sei. Ainda é descalculizar isso melhor. Elas apareceram com certeza mais tarde. Ou então... Penso que inicialmente é publicada em 70. Eu lembro que estava listada, publicada, se consegui encontrar. Eu penso que aqui, por exemplo, não eu tenho muito receio de entrar neste terceiro volume por causa disso. Por causa disto, quer dizer, do levantamento que tenho obrigatoriamente de fazer
daquilo que foi feito pela Universidade dos Açores nos seus primeiros 10 anos. Não é? Eu sei que ele não faz a instalação, é ter isto em atenção, mas também sei que o objeto que já está instalado na carteira científica, Frederico Machado, Vítor Lufos e outros, mas aquele pessoal que veio de Angola, não sei. Veremos. Pode ser que o problema se resolva, que o São Pedro abra a porta lá em cima e eu marcho lá para o outro lado. Antes disto. Muito obrigado. Vamos embora? Estão todos aqui, estão a continuar?